Demande toujours c'est quoi ta musique, je réponds c'est comme Charles Aznavour, c'est une mélange la vie. Pessoal da BMN, bom, hoje nós temos aqui um episódio especial do Publicidade no Tempo. E normalmente no Publicidade do Tempo a gente trabalha um tema ligado, obviamente, ao universo do marketing, da publicidade, e com duas pessoas convidadas que vão, de alguma forma, trabalhar com aquele tema. E por que hoje a gente está tendo um episódio especial? Porque, ao invés de duas pessoas, eu tenho uma que vai representar, digamos assim, dois papéis. Um é a artista que vocês já viram cantando na abertura aqui desse nosso encontro, e outro é o papel da empresária. A Gerhane Saad, ela é a nossa convidada, e atriz, cantora, compositora, nesse lado, digamos, da arte, mas ela tem um outro lado que é o de empreendedor. A questão deste lado empreendedor a gente vai debater daqui a pouco. E vocês vão entender, então, por que estamos dentro de um Publicidade no Tempo especial. Gerhane, muito obrigado pela sua presença, por abrir a nossa conversa aí com uma das suas músicas, autorais, inclusive. E conta um pouquinho para a gente quem é a Gerhane. Eu que agradeço a presença, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesse espaço, ainda mais com uma pessoa como você que tem uma trajetória aí muito grande dentro da nossa comunicação brasileira. Essa música é uma música que fala um pouco sobre o que é a minha música, né? Que ela é um pouco essencial, um pouco real, e ela tem essa personificação que eu fiz uma analogia com Charles Aznavour, que é um ator-autor, ou seja, ele tem no palco, né? Ele também era ator, e ele trazia umas narrativas dentro das músicas dele, não só fazendo a performance vocal, né, mas principalmente trazendo um storytelling de uma narrativa autorreferente, que eu acho muito interessante. E é isso. Então, agora, você como é que, digamos assim, a música, a arte entrou na sua vida? Desde quando você começou a se envolver com esse gosto musical, com esse prazer por cantar, representar, compor, inclusive gerando um espetáculo que já apareceu em vários lugares, que é a Princesa do Líbano? Então, a música começou, a arte começou na minha vida desde muito cedo, muito precoce, né? Eu me vejo a minha essência como uma essência realmente artística, e eu acho que a expressão ela foi se dando a partir de pesquisas, pela minha vontade de sempre estar descobrindo novos autores, novos artistas que pudessem representar, que pudessem me representar. Então, eu fui fazendo passagens dentro do mundo da arte, né? Começando com algumas referências que eu tinha na primeira infância, que era exatamente a Vitrola, era uma grande companhia minha, assim, desde pequenininha. E depois primeiro eu fui do circo, da Intrépida, depois eu passei para a interpretação, lancei uma companhia de teatro em Friburgo, e a gente já produzia, e aí depois dali a gente comecei a escrever músicas, jornalismo. Você disse que começou no circo. Sim. E no circo, qual foi o teu... Intrépida Trupe. Eu fiz mais de 10 anos com o Fernando Neder, que é o cofundador da Intrépida Trupe,
e ali a gente já fazia participações profissionais, eu era a única menor, né? Era o Maurício, o Fernando e a Dani, e eu estava ali, ficava sempre dentro das pirâmides, né? Eu que era mais levinha, então eu acabava que pulava do CCBB, daquelas paredes, a gente chegou a fazer trabalhos profissionais, né? Que minha mãe tinha que assinar, né? E carreguei a bandeira da página com 92. Foi por isso até que a gente fechou o World Creativity Day desse ano, homenageando o Paulo Protásio, que, na verdade, foi o precursor desse movimento do pensamento global no Brasil. E depois eu segui, né? Eu tinha muita influência também, porque como a minha mãe é de fora, a gente viajava muito. Então, eu recebia muita influência artística, cultural, de fora, né? Muitas músicas estouravam lá fora, depois eu estava aqui, aí eu tinha toda uma emoção envolvida também nessas referências, Centre Pompidou, os musicais, as histórias narradas, eram algo muito novo ainda no Brasil. Eu tomei esse gosto também por musicais, tanto que eu tenho alguns musicais escritos na Biblioteca Salvos, na Biblioteca Nacional. E A Princesa do Líbano é isso, na verdade ele é um diário de bordo que eu fui escrevendo durante as minhas viagens, a minha vida lá do B, e cantado em vários idiomas, e trazendo tudo que eu fui vivendo e cada música que eu fui compondo ao longo da minha trajetória. E, bom, aí você, então, mostrou, né, essa sua história de arte, mas a sua vida também esteve ligada a eu diria assim, a uma marca que é bastante forte, tem uma história muito forte, e aí então, pessoal, vem o lado da empresária, que agora pretende retomar essa marca que participou da vida de milhões de brasileiros, até eu acho a gente de fora também, né? Sim. E eu deixo para você dizer qual é a marca e por que você hoje está, de alguma maneira, retomando a marca, que explica o porquê de hoje este programa ser uma publicidade num tempo especial. Sim, essa nostalgia ela era vivida de diversas formas durante a minha infância e tudo se converge hoje com a retomada de uma marca icônica que recebe todo o peso, né, e o valor afetivo que nasce junto com a formação e identidade do Brasil, em 1964, por Humberto Saad, meu tio, e toda a família, toda a trajetória do legado, né, de uma família que vem da moda. Minha avó também veio da moda, ela veio do Líbano, ela teve loja em outras capitais, e toda essa troca, né, da família também, várias outras pessoas têm várias marcas também, que eu tenho também muito orgulho de fazer parte, né, desse legado, e eu acho que como uma boa canceriana de resgatar e de reunir esse nosso trajeto, que é também de um design oriental brasileiro, que é uma marca, na verdade, de padrão internacional, mas que trouxe também, junto com as suas campanhas, toda a cultura e a sofisticação, né, dentro dessa história que compõe também a vida cotidiana e o lifestyle carioca e nacional, né, no Brasil. Que é a marca? Que é a Dijon. Que é a Dijon. Então, pessoal, olha só. Vocês que acompanham Publicidade no Tempo, qual é, digamos assim, a estrutura, né, desses encontros? A gente usa como exemplo algumas marcas que tiveram impacto, algumas até que têm impacto nos dias atuais, mas a gente pega algo que ocorreu lá no passado e faz um comentário, uma abordagem, debate, como é que isso, ao longo do tempo, fez ou não fez sentido, aquela linguagem de comunicação fez ou não fez sentido. Esse é o mecanismo. E a gente, em relação a Dijon, nós temos aí décadas desde que ela foi lançada, e
essa é uma marca que nunca saiu da cabeça das pessoas e eu diria que ela é um exemplo bem sucedido de uma marca de luxo brasileira. Eu posso dizer isso. Claro. É um exemplo bem sucedido. E aí vamos pensar o seguinte, você pode comentar como é que foi essa trajetória inicial da Dijon e assim, o que na época a Dijon representou? Dá para você dizer para a turma mais jovem o que foi a Dijon? Sim, tudo teve um primeiro momento, né? Todo o conhecimento que hoje a gente tem, a gente se inspira em algo que precursou, em algo que teve seu pioneirismo, né? E no Brasil, ali, meados da década de 50, grandes feitos foram constituídos e formou a identidade nacional. Então, na música a gente tem a bossa, na arquitetura a gente tem o designer industrial, e em vários aspectos a gente tem todo o novo ali, né, da Era do Ouro, né? Então, a Dijon, ela veio como a primeira marca a trazer valor para o lifestyle, né, do brasileiro, e ela era algo tão assim grandiosa, era tão grandiosa a marca que chegava a ter filas para comprar a Dijon, né? Ela chegou a ter várias lojas em um shopping, por exemplo, e no Brasil todo. Então, é como se a gente estivesse falando, equiparando com as grandes marcas de luxo mundiais, né, do grupo da Louis Vuitton, etc. e tal, até porque Humberto Sade era muito visionário, né? Meu tio, ele abriu espaço para o Brasil, inclusive fora, né? Ele trouxe o conceito de descobertas, por exemplo, de top models, né? Ele que descobriu, inclusive, top models no Brasil, não tinha isso, não tinha essa vertente ainda no Brasil. E todas as campanhas, elas foram tacadas assim, muito assertivas, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, agregar uma informação, que é a seguinte, nos anos 60, você não tinha no Brasil um jeans que fosse Sim. assim representativo, presente. Digamos que ele trouxe o jeans para o Brasil, então, não tinha jeans, não existia, né? Não existia nem jeans. Então eu me lembro que quando eu era jovem, já estou denunciando minha idade, quando eu era jovem, o sonho de consumo do jovem era alguém que viesse do exterior e trouxesse uma calça jeans, porque aqui Sim. as coisas... Na realidade, o que existia, não é que não existia, o que existia era um padrão muito simplório, muito de baixo padrão. E a Dijon foi quem lançou, digamos, o modelo de jeans que fez um sucesso danado pela qualidade e por até ele ter um elemento de como você diz assim, de estilo, né, de moda. E a partir do jeans acabou vindo, né, uma sequência de outros colchões, produtos. Tinha vários outros produtos, mas o jeans ele foi o ápice, né? E eu acho que os aviamentos dourados, toda a construção estética, ela fazia parte também ali do sucesso, né? Do jeans junto com os modelos. E é muito interessante porque o jeans, né? Ele veio ali depois da guerra e é um material mais resistente, né? E é um material que criou-se, né, um senso de pertencimento. Então, todo mundo queria ter um jeans, uma calça jeans. Era um símbolo de status, né? Aliás, você sabe que eu me lembro de ter visto em algum lugar uma entrevista do Humberto Saad, que no auge desse movimento todo da Dijon, os eventos que ele criava, eventos, alguns de lançamento, outros de celebração de alguma data, eram eventos de milhares de pessoas, não eram centenas, eram milhares de pessoas e que se aglomeravam, inclusive em alguns momentos até na praia, né, fechando praia para fazer eventos. Então, a par
de se tratar da marca Dijon ser impactante como marca, sim, ela também ela representava um estilo de vida, um estilo de ser, né? Sim. Naquele momento como você disse, do lifestyle, sim, brasileiro. E é muito incrível porque, assim, hoje a gente, no século XXI, a gente tem milhões de pessoas vendendo, né, branding, vendendo posicionamento, vendendo sua marca de luxo e tal, e não tem efetivamente um case, né, assim, para contar, porque isso ficou, na verdade, a experiência do cliente agora, mais do que nunca, né, todas as marcas querem se posicionar trazendo a experiência da marca, né, tanto que os cafés de luxo, né, se criou exatamente para criar a vivência sensorial da marca. E, na verdade, se a gente pensar, é uma super referência, né? Porque, na verdade, ele ditou a moda e ele já fazia, né, o marketing de luxo, o marketing sensorial, experiencial, lá atrás. Então, na verdade, isso já foi feito, né, e já foi muito bem sucedido. Vou trazer aqui também o case da festa da champanhe, né? Que foi também, que acho que simboliza, retrata muito bem isso, né? O lançamento das bebidas da Dijon, elas representaram uma grande festa que todo mundo, né, participava, enfim, e isso virou, inclusive se associou ao carnaval também, né? As grandes celebridades, né? É isso. Então, a Jeane comentou em off que dentro da família Saad, de alguma maneira, até nos contatos dela com o tio, ela acabou sendo, digamos que, motivada, né, a retomar a marca. Exatamente. Eu passei por várias situações assim complexas, pessoais, né, de vida, desde muito cedo e também durante a minha, enfim, história, né? E teve um dia que em 2015, né, que eu estava passando na farm, eu falei, acho que eu vou dar um oi no meu tio, vou cumprimentar e tal. E eu estava precisando de algo que mudasse, transformasse a minha vida, né? E dali a gente começou a conversar exatamente a possibilidade de a gente desenvolver a retomada, né, das vendas do jeans e tudo, mas já preconizando que depois da pandemia virou super tendência, né, que você fazer um atendimento mais personalizado, mais VIP, preparando áreas, né, levando e preparando para clientes. Isso tudo foi uma tendência acelerada pela pandemia e era algo que a gente já vinha conversando em 2015, 2 anos antes dele falecer. E eu me lembro que na semana que ele faleceu, a gente jantou no Palace, Copacabana, e ele me antecipou que tinha um empresário muito conhecido que queria comprar a Dijon, e aí ele falou que... Eu falei, enfim, mas né, e aí e tal? Ele falou, não, marca de família não se vende. Isso ficou muito marcado, né? Tanto que depois ele faleceu, a gente veio conversar com a minha prima, mas não era o momento ainda da gente, enfim, dar continuidade, muitas coisas ali aconteceram nesse meio tempo, e nisso, agora, recapitulando, né? Parece que a gente não cai a ficha muito bem, né? Está envolto ali de várias questões, pandemia e tudo. E aí eu me pergunto, assim, o porquê de tudo isso. E hoje eu vejo que realmente foi um encaminhamento mesmo ali sendo feito e criado, né? Então, agradeço muito também a minha prima por ter, enfim, acreditado, enfim, no meu talento para tocar essa grande responsabilidade que é tocar um império no Brasil. E eu espero que a gente possa trazer de volta essa afetividade, essa construção toda que eu sei que está aí, né, com as pessoas, e que a gente possa estar de novo na vida de vocês todos aí, a Jeane comentou que o Humberto, ele não só lançava a moda, não só lançava... mas lançava comportamento. Lançava comportamento, mas também lançou modelos. Sim. Né? E uma das coisas interessantes que
Inclusive com um desfile em Milão que ele levou, o Dijon estava com outras grandes marcas ali presentes, né? Inclusive nos Estados Unidos, enfim. Ele levou, internacionalizou a marca Dijon, isso é muito legal. Então nós temos mulheres famosas que foram ícones da marca, mas que foram lançadas pelo Humberto e que nós vamos agora ver algumas cenas de coisas que aconteceram nesse movimento do Humberto, o movimento da Dijon, e algumas peças, e muitas dessas peças gráficas que vão fazer vocês entenderem um pouquinho do que foi essa realidade. E eu conto que depois desse rápido resumo, vocês já formem essa visão de o quanto a Dijon foi importante na vida de todos os brasileiros na época e como agora a Gerrane está pretendendo fazer com que ela volte a estar presente no cotidiano de todos nós. Vamos ver, daqui a pouco a gente volta. Então, Gerrane, isso que você acabou de ver, a lembrança dessas peças, você que inclusive tem uma coleção toda, né, de um material que foi produzido na época, alguns audiovisuais, outros gráficos, como é que isso bate agora no coração da empresária? Ele era realmente muito visionário, eu acho que realmente ele era um grande marqueteiro. Eu acho que essa sofisticação também, ela vem também das mulheres da família Saad, que tem, enfim, esse olhar bastante apurado, né, também do comportamento, da etiqueta, né, e eu acho incrível a gente ver que cada campanha ela foi muito assertiva e ela era surpreendente, né, você vê a campanha também Avante Brasil, vinculando, né, a camiseta com o futebol. Pelé participou também de campanhas e eu acho que assim, o ápice foi ali a Luísa Brunet, né, que trouxe todo essa estética do jeans com os dourados e toda essa campanha ousada, né, que foi para a época. E, enfim, hoje a gente está vendo isso também, né, enfim, um pouco do... Aliás, você sabe que... do topless, tudo. Né? Na preparação dessa nossa conversa, eu fui pesquisar. E a champanhe, né, na primeira classe do avião, isso foi, como dizia, né, eu acho que o slogan principal é a ideia que virou moda, né. Então, na preparação dessa conversa, eu fui pesquisar algumas coisas e eu vi um depoimento do Humberto, para uma entrevista que ele deu, de que a primeira modelo da marca foi a atriz Beth Faria. Sim. Então, muita gente faz a associação, né, de que a Luísa Brunet tenha sido o primeiro modelo, até porque foi... A primeira a estourar com a marca, primeira a estourar, no caso, mas, né? Digamos, no início a Beth Faria, depois... Sim. Vieram outras, né? Vanessa, né? Todas elas. A Luísa Brunet, Monique Evans, a sim. Vanessa de Oliveira. Então, com a premissa de sempre estar lançando, digamos, gente nova que acabou se tornando famosa. O avesso de hoje, né? Hoje, os artistas, os empresários querem saber, mas qual é o algoritmo, né? Como se isso não fosse criado também, né? Agora, me diga o seguinte, quando a gente pensa na marca... O talento não se cria, né? Quando a gente pensa na marca, a gente pensa em que produtos hoje... A gente já falou, né, do passado, jeans, a champanhe, teve colchão. Uhum. Hoje, o que é que você pretende trazer, digamos, de concreto na vida das pessoas com a marca Dijon? A gente tem um deadline aí previsto para início dos lançamentos para 2026. Possivelmente a gente está cogitando fazer algumas aparições em alguns eventos já esse ano. A gente está analisando,
mas a gente já está trabalhando em cima, assim, dos produtos que a gente vai lançar, então a gente tem uma previsão aí interessante e ainda em segredo, segredo da indústria do comércio. Mas a gente vai trazer as mesmas concepções, né? Que assim, a inovação com a moda, a gente vai permanecer com os valores da marca, a gente vai trazer toda a questão dos aviamentos dourados, que é um alicerce importante da identidade visual. A gente vai trazer também lançamentos de novos produtos, que era uma coisa que o Humberto sempre fazia também, que era essa multiplicidade, essa multimarca da marca, né, da própria marca. Mas a gente vai trazer alguns relançamentos nostálgicos. Então, a gente está estudando as peças todas chaves, né, da coleção. Jeans a gente não vai entrar, mas a gente vai repaginar, a gente vai reatualizar dentro da inovação que hoje faz parte. Então, assim a gente vai estar com as experiências, a gente vai retomar... Ou seja, por outros caminhos... Sim. Vocês vão querer, outros caminhos que eu digo de produtos, sim, vocês vão querer manter o espírito da experiência. Porque na verdade assim, eu já venho desenhando peças de bolsa, não é de agora, eu já tenho, né, uma equipe que faz comigo. Então eu já tô, algumas eu vou preconizar aqui já. Bolsas, malas, artigos de viagem, até porque a primeira loja de Copacabana era uma loja de cadeau, uma loja chique de presentes, de artigos de escritório e também masculino, que foi a primeira linha, né? A gente vai reativar isso, sim. A gente está com essa nostalgia, assim, mais ou menos inspirado também na trajetória da Dijon. Vai ter o espírito retrô e vai ter aquilo que é novo. Vai, exatamente. E a Gerrane, aí é uma pergunta complicada. A Gerrane empresária vai se manter ainda a Gerrane artista com seus shows? Sim, eu vou preservar a minha essência, até porque o que me alimenta é a arte, isso não está em mim. Claro que hoje, para fazer arte é muito caro e não é fácil a gente viver de arte, mas eu vi um caminho muito oportuno de trazer minha arte, trazer meu olhar artístico, minha criação, para dentro da marca, que na verdade, o casamento ideal. Ali você consegue trazer músicas inéditas, você consegue trazer storytelling, audiovisual, fashion film, curadorias, que eu acho que é um ponto bastante forte também. Eu acho que eu tenho um olhar apurado, assim, em termos do que também dentro do mercado, o que é a tendência, a economia, como ela se movimenta a partir do desejo. Então, eu acho que esse ponto forte, eles vão se misturar e não vou estar sempre no palco, mas vou fazer minhas aparições também com a marca, seja trazendo poesias, trazendo uma fala de inspiração, seja trazendo alguma linguagem poética com fashion film ou com uma música. Eu vou criar sempre uma forma de trazer essa sensibilidade, que eu acho que, na verdade, toda marca de luxo tem essa autenticidade a partir da arte. É um diferencial. Eu costumo sempre defender a ideia de que pessoas que tenham assim, uma vida que foi acumulando sucesso, que foi acumulando desafios e vencendo desafios, que seja registrada de alguma maneira num livro, num documentário, sim, que de alguma maneira se junte essa trajetória para que outras pessoas conheçam. Verdade. E eu queria saber se a Gerrane está pensando nisso. Olha ele, ele está querendo se deflagrar aqui, eu não falei nada. Mas ele foi convidado para fazer a revisão do meu livro, da Princesa do Líbano, que na verdade já estava escrito, e depois veio, né, essa questão de eu trabalhar Dijon, e temos um convidado aqui que vai atualizar. Eu estou sabendo disso, mas eu queria que você falasse a respeito. Sim, agora esse book, tá vendo? Esse livro ele vai ter o QR Code, vai ter uma interação, e a gente vai ter o audiobook também, né? E algumas fotos ali registradas junto com o livro.
eu acho que vai ser bastante interessante. Eu convidei também a minha prima Kátia Chalita, que também tem um legado, um histórico muito assertivo ali. Ela é presidente da Aliança, é vice-presidente Brasil, presidente Rio, e ela tem toda uma aproximação. Aliança Francesa. Aliança Francesa. Mas ela é muito intelectualizada e ela já tem mais conteúdos, até porque, enfim, ela é a mais velha, né? E o pai dela, na verdade, o meu tio foi o primeiro a vir ao Brasil, né? E ele ajudou muito também a minha avó quando veio ao Brasil. Minha avó lançou as lojas também, inclusive uma delas ali em frente ao Rox. Então tem toda uma história da família, né? A gente tem outras marcas, Guess, Diesel, do Maurício Sade, Fred Perry, Target, Ruban Bleu, Carlos Sade Atelier, Hobby Club, Pullman, Adamo, enfim, várias marcas da família que trazem também aí a história. Claro que o império foi da Dijon, que acho que levou o nome com mais força, mas é uma família, né, uma família de moda brasileira. É uma família que trouxe e contribuiu muito com a moda no Brasil. E uma coisa que vale, já que ela me jogou assim... E a minha avó, na verdade, ela é uma grande matriarca, porque assim, a loja dela, ela fazia Jeune Fille, Demoiselle e da Madame, né? Então ela vestia a Kátia Chalita, minha prima, ela me contou essa história, inclusive, recentemente. E vou trazer também algumas colaborações da família, que vai ser maravilhoso. Acho que vai ser uma forma da gente também podendo estar mais junto e fazendo essas trocas, né? E a Kátia é uma pessoa que tem um senso, uma cultura assim esplêndida, uma mulher muito sofisticada, né? Que fala muito bem, articula muito bem. Inclusive ela representa também algumas marcas e comércios também aqui no Brasil, do Líbano. E bom, eu acho que esse livro vai ser legal porque ele mistura um pouco do que já tinha, que é a minha história, o meu trajeto, mas que se funde com a minha história da minha vida, né? E eu acho que algo muito marcante da minha família foi realmente abrir fronteiras, né? E eu acho que eu fico num lugar ali muito peculiar, no sentido de que, ao mesmo tempo que eu fui criada, né, que eu sou brasileira, mas eu tenho uma formação libanesa, né, porque culturalmente a construção cultural me foi feita como uma libanesa, né? Então, enfim, as minhas primeiras palavras foram árabe. Eu com 2 aninhos comecei a andar no Líbano. Então eu tenho muito dessa memória assim de nascer, no sentido não de só existir, mas de me identificar e saber aonde eu sou pertencente no Líbano. Então foi ali que eu descobri que tinha uma avó, um tio, um parente, enfim. Então, e como eu estava dizendo, como ela me apresentou aí como a pessoa que ela convidou para trabalhar no texto do livro, vale também a gente dizer que a Associação Brasileira de Marketing e Negócios hoje está aqui com esse programa especial, até porque nós estamos numa parceria em que nós estamos apoiando institucionalmente eventos que, e eu não vou poder dizer quais, eventos que a Gerhane e a equipe dela eles estão planejando para esse lançamento, o relançamento da marca Dijon dentro do nosso ambiente brasileiro e possivelmente internacional também. E a BMN, como sempre faz, com tudo aquilo que é importante dentro da economia, dentro do marketing, dentro da gestão de negócios, todos os cases que são relevantes, nós temos o maior prazer em apoiar e, nesse caso, não ia ser diferente. Então, o fato de termos hoje esse programa aqui especial é para tratarmos de uma marca Dijon, que ela tem essa história, esse trajeto especial, e também deixar aqui reforçar essa relação de apoio que nós estamos dando. Gerhane, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de trazer aqui nesse momento que a gente está chegando no finzinho? Sim, eu gostaria de agradecer muito, é um privilégio imenso para mim ter o apoio de todos vocês. É uma satisfação imensa
poder saber que a associação, né, que preza pela construção e pelo registro e poder trazer vida, né, à nossa memória, à nossa identidade, reconheça a Dijon e nos apoie, é uma satisfação imensa. E, na verdade, a gente só consegue fazer qualquer grande projeto com o apoio de pessoas realmente relevantes, competentes, e eu quero agradecer a todos que vêm contribuindo, apoiando da forma que for para que esse projeto possa se reerguer, né, que a Dijon possa renascer, surgir aí das cinzas, porque eu acredito que as grandes marcas, como a história da Dijon, elas têm uma história muito intensa, né, e eu acho que ela se funde muito bem também com o que eu sou, né, assim, um pouco também da minha essência. Então eu estou nesse processo aí de passar o meu eu para um pertencimento maior, coletivo, e eu agradeço muito a todos vocês. Eu espero poder cumprir de uma maneira muito responsável, muito fiel a esse novo momento aí. Esse desafio. Esse desafio. Né? E para vocês, eu quero lembrar sempre o QR Code que aparece, não deixe de apoiar o Instituto Rogério Steinberg. Faça uma doação do valor que você puder para ajudar que o Instituto trabalhe no desenvolvimento das crianças que ele atende, crianças essas que têm um potencial grande, são de comunidades carentes e merecem ter um apoio especial. Vamos fazer, e a ABMN, na parceria que tem com o Instituto, busca fazer com que a gente leve para esses garotos, essas meninas, o que é um apoio até, eu diria, concreto para o desenvolvimento deles. Então, ao mesmo tempo que nós trabalhamos com empresas, trabalhamos com pessoas profissionais, estamos falando de trazer a marca, a ABMN também se vincula a esses esforços que buscam trabalhar com as crianças que merecem esse apoio. Um grande abraço para todos vocês. Maravilhoso, obrigada, Mário Divo, muito obrigada, associação, obrigada esse trabalho maravilhoso que vocês realizam, obrigada aqui a Start, a toda a equipe aqui, que vem acompanhando aí também nossa trajetória, obrigada Arca Hub, obrigada a todos, obrigada ao convite, meu querido amigo. Tá bom, e um abraço para todos vocês e até o nosso próximo episódio do Publicidade no Tempo. Obrigada, gente. Um beijo.